caso da tecnologia, eu quero pensar, né, eu quero selecionar algo que faz mais parte do nosso métier, da nossa cultura evangélica, nesse tema teologia e tecnologia, que é o que a teologia fundamentalista faz. A teologia fundamentalista, ela recicla muitas vezes a sua trajetória, né, pensando aqui, teologia fundamentalista não só como produto histórico de fim do século XIX, começo do século XX, possivelmente nos Estados Unidos, mas uma teologia fundamentalista que faz esse tipo de interpretação da tecnologia já há bastante tempo. Todo artefato criado pelo saber, pela ciência humana, é visto com certa desconfiança pela teologia. Mas vamos pensar mais para cá, né? Mais pós-século XIX, pós-revolução industrial. A teologia fundamentalista recicla a sua trajetória a partir de uma interpretação da história em que prevalece os devaneios sobre o futuro, sendo que a tecnologia faz papel fundamental nessa ideia ou nesses devaneios sobre o futuro, que a gente chama de escatologia, né? O que vai acontecer no fim do mundo? Agora apareceu uma nova data, né? 2012. Eu fui uma vez num debate na televisão sobre se o chip que está sendo implantado nas mãos de algumas pessoas aí, se é ou não a marca da besta. E tem gente defendendo as cigunhas e dentes e morrendo por isso, dizendo que é. Eu me lembro que quando eu me converti em 1988, a febre na época era o código de barras, né? A tecnologia. O que é código de barras hoje? Quem tem medo disso? Ninguém mais tem medo de código de barras. Então essa teologia ela recicla conforme a sua necessidade, né? Qual é o discurso dela? O que ela diz, né? Essa teologia dos devaneios de futuro ou escatológico. Ela diz o seguinte: o anticristo ele precisa da tecnologia para dominar o mundo. Esse é o argumento básico, né? Se é isso, se não é, eu não sei. Mas no que se desdobra isso? Bom, se ela precisa da tecnologia para domínio do planeta Terra, das pessoas, então alguns teólogos se tornam autores, né, de eventos tecnológicos, para saber onde estão acontecendo, né, as grandes descobertas da tecnologia, para ver se o anticristo vai ou não usar esse negócio. Então, a pergunta que nós podemos fazer para essa argumentação, para esse discurso, é a seguinte: até que ponto a tecnologia que nós conhecemos, ela tem acesso? Quer dizer, quantas pessoas no planeta Terra têm acesso à tecnologia? Para nós hoje, código de barras talvez não signifique muita novidade, né? Já não é mais novidade, nem causa mais medo. Mas nós, né? Quantos no planeta Terra vivem num estado de miserabilidade e que nunca viram isso na vida? Nunca viram uma caixa registradora, mais código de barra. E já tem gente falando em chip implantado, né? Então, um dos problemas é que os estudiosos da tecnologia, vou dar um exemplo aqui na área da internet e do mundo virtual, o Pierre Levy, né? Ele fala de uma cybergeografia. O que ele quer dizer com isso? Se você olhar no planeta Terra, você vai ver uma geografia. E aí, nesse planeta Terra, na chamada geografia social, ou o que a gente chama hoje na relação geografia com outras áreas das ciências sociais, de biomapeamento. Então você faz um mapeamento baseado nos valores do ser humano. O que ele produz em termos de cultura, de economia, de riqueza e de uma série de outras coisas. Então, ao fazer o biomapeamento, depende do tema que você utiliza para fazer o biomapeamento, você tem um resultado diferente. Então, se você, por exemplo,
pegar o biomapeamento da saúde no mundo, com certeza você vai ter uma configuração diferente daquela da geografia natural, que é baseada no espaço apenas, no terreno, no território. O biomapeamento da saúde, por exemplo, ela não respeita muito a geografia natural ou a geografia do espaço, do território. Você vai ver lugares onde há maior riqueza em relação à saúde e lugares onde há maior pobreza. E às vezes as coisas não batem. Por exemplo, você encontra um país que não é muito rico, como Cuba. Então, se você fizer o biomapeamento de Cuba no que diz respeito à riqueza econômica, ela está lá embaixo. Mas se você fizer o biomapeamento da saúde, ela está lá em cima, no topo. Porque ela é uma das áreas mais respeitadas da saúde no mundo. Aliás, o nosso modelo de SUS é copiado do de Cuba. O Sistema Único de Saúde foi inspirado no de Cuba. Então, quando você olha para geografia, aí a gente pode falar de uma cybergeografia, uma geografia cibernética, né? da internet, dos computadores e tudo mais. A cybergeografia, na cybergeografia, é possível localizar muito bem quem, por exemplo, tem acesso à tecnologia virtual, como a internet. E a maior parte do planeta Terra não tem isso, não tem esse tipo de acesso. Quando é que isso vai acontecer, será? Quando? Vou tentar dar uma resposta usando um filósofo norte-americano, que talvez alguns conheçam, já tenham até lido, Richard Rorty. Ele disse no Caderno Mais da Folha de São Paulo, dia 4 de abril de 1999, virada, né, de milênio, de século. Ele disse o seguinte: a maioria vai nascer no próximo século, atual 21, nunca vai chegar a usar um computador, receber tratamento médico no hospital ou viajar de avião. Essas pessoas terão sorte se aprenderem a usar lápis e papel, e mais sorte ainda se forem tratadas com algum medicamento mais caro do que uma aspirina. O mais assustador do futuro humano é que não existem projeções convincentes do aumento geral no nível da igualdade humana. E aí eu vou usar uma outra fala, um argumento do inventor entre aspas, né, porque essas coisas não se inventam, né, da teologia da libertação, Gustavo Gutierrez, que diz que antes de nós dividirmos o planeta Terra entre cristãos e não cristãos, nós devemos dividir o planeta Terra entre humanos e não humanos. Nós temos um número gigantesco de pessoas que vivem numa situação, numa condição sub-humana. Então, falar de tecnologia do anticristo pode ser que isso aconteça. Não estou dizendo que não vai acontecer, não estou dizendo que isso não é possível, mas no atual quadro, na atual situação, é piada. Então, eu diria assim, o máximo que a teologia se arriscou a falar de tecnologia, infelizmente, é essa bobageira da teologia que a teologia inventou em relação aos devaneios do futuro. Meu desafio, a minha provocação, é que a gente possa pesquisar com teólogos e teólogas, tem o Dionísio pesquisando lá na PUC, né? Alguma coisa que saia desse tema que a gente só fica patinando e se torna alvo de piada. Alguma coisa que realmente seja um pouco mais consistente. Isso eu estou falando em termos de pesquisa, de gente que escreve livro, etc. Mas nós temos coisas acontecendo como o fenômeno da internet. Os meus alunos também sabem o quanto eu falo disso, né, dessas questões da internet. Que a internet é um pouco da antecipação dessa paranoia, né? Quantos de vocês aqui já não receberam coisas da internet e saem repassando, saem reenviando? E é uma grande bobagem, é uma grande besteira. E quando é uma piadinha sem graça, quando é uma abaixo assinado que a gente sabe que não funciona, tá? Já é uma dica, tá, gente? Legalmente, abaixo assinado pela internet não funciona nada, absolutamente nada.